Carros elétricos no Brasil, tá todo mundo falando disso, né? Mas será que eles são a solução para o futuro? Ou, no fim das contas, um luxo para poucos, mas pago por todos nós? Essa é a questão. A gente vai mergulhar na investigação do Alberto Maier para descobrir os custos que ficam escondidos por trás dessa chamada Revolução Verde. E olha, a resposta pode surpreender. Bom, e para começar, olha só essa imagem e essa citação do próprio autor. Já dá o tom da conversa, né? Ele basicamente nos chama para questionar toda essa propaganda, sabe? Para olhar de verdade o que está acontecendo com a eletrificação aqui no Brasil. A mensagem é bem direta: o que será que tem por trás de tanta promessa bonita? Pois é, e é exatamente essa pergunta que vai guiar toda a nossa análise. No final das contas, quem é que paga por essa tal revolução verde? A gente vai, como se diz, seguir o dinheiro para entender quem realmente está ganhando com essa história toda de carro elétrico por aqui. Então, vamos entrar no coração do argumento do autor. A tese dele é a seguinte: os carros elétricos no Brasil não são só um luxo de gente rica, são um luxo de gente rica que é sendo subsidiado por todo mundo. Ou seja, na prática, o dinheiro de toda a população, incluindo de quem mal tem como pagar as contas, estaria bancando o carro de uma pequena elite. E olha, essa frase do autor resume a tese de uma forma bem direta. Isso não é transição energética, é transferência de renda descarada, disfarçada de ecologia. É uma acusação pesada, né? A ideia é que a bandeira da ecologia, do meio ambiente, estaria servindo de fachada para esconder uma transferência de grana dos mais pobres para os mais ricos. Ok, mas como é que esse subsídio funciona na prática? Bom, o autor aponta várias coisas. Tem isenção de IPVA, total ou parcial, em um monte de estados. Tem redução no imposto de importação, e não é pouca, chega a 35%. Tem crédito mais barato vindo do BNDES e a infraestrutura de recarga. Bom, segundo ele, a conta sobra para todo mundo, seja na conta de luz, que fica mais cara, seja nos impostos que saem do bolso de cada um para financiar um benefício que, vamos combinar, a grande maioria da população nem sonha em usar. Mas, olha, esse subsídio direto é só a ponta do iceberg. A análise vai mais fundo e mostra o preço oculto. Sabe, aquilo que não vem na etiqueta de preço na vitrine da concessionária. E segundo os cálculos apresentados, os números são bem maiores do que a gente costuma imaginar. E aqui vem um número que é de cair o queixo. De acordo com os cálculos da fonte, cada proprietário de carro elétrico no Brasil recebe, em média, R$ 150 mil em subsídios indiretos. Dinheiro público. Para ter uma ideia, é como se cada pessoa que compra um carro elétrico ganhasse um outro carro, um carro popular novinho, de presente. Um presente pago por toda a sociedade. Tá, mas de onde vem esse dinheiro todo? O autor aponta para algo que todo mundo sente no bolso todo mês, a conta de luz. A argumentação é que aquele aumento médio de 38% que a gente viu na tarifa de energia nos últimos 3 anos está, em parte, ligado diretamente aos investimentos gigantescos para criar rede de recarga para esses carros. Agora, vamos dar uma olhada com calma nessa tabela, porque ela é fundamental para entender o argumento. Ela compara o custo total de ter um carro por 8 anos. Pega um carro flex comum, tipo um Corolla. Custo líquido, R$ 134 mil. Agora, olha o elétrico. O custo pode pular para R$ 375 mil. Mas por que essa diferença toda? Bom, o seguro é mais que o dobro. Os pneus, por serem carros mais pesados, gastam bem mais rápido. E tem o fator mais assustador, o risco da bateria, que se precisar trocar é uma fortuna. No fim das contas, aquela economia que todo mundo fala na hora de abastecer pode se transformar num prejuízo enorme. E o problema que o autor levanta não é só de dinheiro, não. É também geográfico. E ele usa um termo muito forte para descrever o que está acontecendo: apartheid elétrico. A ideia por trás desse termo é que toda essa infraestrutura, todos os benefícios, estão criando uma divisão, uma segregação no mapa do Brasil. E, claro, favorecendo só as regiões mais ricas do país. E esse gráfico aqui coloca essa divisão em números, e é bem impressionante de ver. Mais de 80% de todos os carros elétricos do Brasil estão concentrados no Sudeste, no Sul e no Distrito Federal. Enquanto isso, o Norte e o Nordeste, que juntos têm mais de 1/3 da população do país, ficam com menos de 9% da frota. A desigualdade fica escancarada, né? E com a infraestrutura de recarga, acontece a mesmíssima coisa. Pensa nos carregadores rápidos, aqueles que são essenciais para quem quer viajar com carro elétrico. Onde eles estão?
A análise aponta que 95% deles estão instalados em shoppings de luxo, condomínios de alto padrão e hotéis premium. Ou seja, em lugares onde a esmagadora maioria dos brasileiros simplesmente não vai. Agora, essa comparação aqui é para deixar qualquer um de queixo caído. Segundo os dados levantados, um único shopping de luxo em São Paulo, um shopping, tem mais carregadores rápidos do que o estado inteiro do Piauí. É uma imagem que ilustra de uma forma muito forte essa tese da desigualdade na distribuição da infraestrutura, não tem nem o que dizer. Agora a gente muda um pouco o foco e fala de uma categoria bem específica, os híbridos plug-in. Sabe aqueles que têm motor a combustão e elétrico e que dá para carregar na tomada? Eles são vendidos como se fossem a solução perfeita, né? O melhor dos dois mundos, uma ponte para o futuro elétrico. Só que o autor argumenta que essa ponte, na verdade, talvez não leve a lugar nenhum. Pior, pode ser uma grande cilada ambiental. E aqui a gente vê a grande contradição. A promessa é de um carro que vai rodar a maior parte do tempo no modo elétrico, super limpo. Mas a realidade, segundo os dados que a fonte apresenta, é que os donos simplesmente não carregam o carro na tomada. E aí o que acontece? Eles viram carros a gasolina normais, só que muito mais pesados por causa da bateria. E por serem mais pesados, acabam poluindo até mais do que um híbrido flex comum, aquele que não precisa de tomada. E o mais irônico de tudo isso, segundo o autor, é que o Brasil está apostando as fichas, está importando uma tecnologia que a Europa já percebeu que não funciona e está descartando. Lá fora, vários estudos mostraram que esses carros poluem muito mais do que prometiam, os governos cortaram os subsídios e as próprias montadoras já estão abandonando esses modelos. Então a pergunta que fica no ar é: por que o Brasil parece estar insistindo nesse caminho? Bom, então se os carros elétricos e híbridos importados são apresentados como parte do problema, qual seria a solução? Para o autor da análise, a resposta não precisa vir de fora. Ela já está aqui, no Brasil. Ele defende com força que o país tem uma alternativa muito mais inteligente, mais democrática e principalmente nacional, o nosso etanol. E por que o etanol seria a melhor aposta? Bom, os argumentos são fortes. Primeiro, é um combustível limpo, renovável, produzido aqui mesmo, da nossa cana-de-açúcar. Segundo, ele reduz as emissões de CO2 em até 73% se a gente considerar todo o ciclo de produção. E o ponto talvez mais importante, ele já é compatível com 80% de todos os carros que rodam no Brasil hoje. A solução, na visão dele, já está ali, na bomba do posto de gasolina. Essa tabela aqui resume bem essa disputa de visões. Vamos fazer um jogo rápido. Empregos. O elétrico importado gera lá na China. O etanol gera mais de 1 milhão de empregos diretos aqui. Infraestrutura. O elétrico precisa de uma rede nova, caríssima e subsidiada. O etanol usa a rede de postos, que já está prontinha. Custo. O elétrico tem um custo inicial altíssimo. O etanol é democrático, acessível. Na argumentação do autor, a escolha parece bem clara. E para fechar essa parte do argumento, o autor usa uma frase bem provocadora que eleva o debate para uma questão de soberania nacional. Ele diz: quem é patriota de verdade defende o etanol. Quem é colonizado defende bateria chinesa com isenção fiscal brasileira. É uma colocação forte que basicamente diz que a escolha é entre apostar uma solução nossa, que gera riqueza aqui, ou usar nosso dinheiro para subsidiar uma tecnologia que vem de fora. E é com essa provocação que a análise do Alberto Maier nos deixa com uma pergunta final para todo mundo pensar. Será que o Brasil está, de fato, usando dinheiro público para subsidiar um luxo importado, enquanto deixa de lado uma solução nacional que, segundo a análise, seria superior e muito mais democrática? A resposta para essa pergunta pode definir o futuro da mobilidade e da energia no país. Com certeza é um debate que está longe de terminar,